Palavra de Deus para você hoje. Deus nunca se atrasa. A Bíblia conta a história de uma família unida na cidade de Betânia, que foi devastada por uma tragédia inesperada. Esta família, Maria, Marta e Lázaro, era muito próxima de Jesus, literalmente. Ele se sentava à mesa de jantar deles e passava horas com eles, pois eram grandes amigos. Mas, certo dia, a tragédia bateu à porta deles. Lázaro estava muito doente, então Marta e Maria enviaram uma mensagem urgente a Jesus, que estava pregando com seus discípulos em outra cidade. No recado enviado ao amigo, as irmãs diziam: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:3. Vamos ser sinceros, todos nós, inclusive Marta e Maria, esperávamos que os próximos versículos de João 11 dissessem que Jesus parou tudo o que estava fazendo e foi até a casa de Lázaro para curá-lo. Ou então que Cristo repetisse o milagre que fez com o servo daquele centurião que estava à beira da morte. Na ocasião, o Senhor disse uma única palavra e salvou aquele homem que estava a quilômetros de distância dele. Lucas 7:1-10. Isso com certeza faria mais sentido para nós, mas não foi o que realmente aconteceu. Vamos ler juntos a continuação dessa passagem. Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João 11:4-6. Se analisarmos friamente esses versículos, podemos até achar que há uma contradição muito grande ali. Se Jesus realmente amava Lázaro, por que ele não agiu e o curou imediatamente? E quando as dificuldades e as tragédias atingem as nossas vidas, podemos fazer uma pergunta semelhante: se Jesus realmente me ama, por que ele deixou isso acontecer? Aqui está o problema. É difícil ver com os olhos cheios de lágrimas ou tentar enxergar uma luz em meio à escuridão. A nossa visão fica embaçada, não consegue focar em nada, acabamos perdendo a perspectiva e não entendemos por que isso está acontecendo conosco. E a Bíblia nos mostra que o rei Davi passou por um momento parecido. Veja o que ele escreveu no Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Salmos 22:1-2. Não sabemos ao certo o que acontecia com Davi naquele momento. Se ele estava sendo perseguido por Saul, por seu filho Absalão ou por outros inimigos. Mas a verdade é que Davi havia pedido a ajuda do Senhor, mas o pai permaneceu em silêncio e não atendeu suas orações naquele momento. Porém, isso não fez com que o rei de Israel perdesse sua esperança. Tanto é que nos versículos seguintes, ele reafirma a sua fé no Senhor, independente das lutas que ele estava enfrentando. Veja como o salmo continua: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram, e os livraste. Clamaram a ti, e foram libertos, em ti confiaram, e não se decepcionaram. Salmos 22:3-5. Precisamos nos lembrar de que o silêncio de Deus não seja necessariamente uma negativa aos nossos clamores. Só porque Ele não faz algo tão rápido quanto gostaríamos que fizesse, isso não significa que Ele nunca o fará. Significa simplesmente que Deus tem o seu tempo, assim como Deus tem também a sua vontade. Por mais que não possamos ver como uma situação terminará, ou porque ela veio sobre nós, ela flui do amor de Deus e é controlada por Ele, por isso devemos confiar no seu poder e fidelidade. Ao voltarmos à história de Lázaro, vemos que aquele homem não resistiu e acabou morrendo. Algum tempo depois, Jesus decidiu voltar para a Judéia, pois sabia que o amigo havia falecido. Então, ele disse aos seus discípulos: Lázaro morreu,
e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas, vamos até ele. João 11, 14 a 15. Enquanto Marta e Maria choravam a perda do irmão, o Senhor pediu para que removessem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro e ordenou que ele se levantasse e saísse de lá. E, para a surpresa e alegria de todos, aquele homem ressuscitou e mais pessoas passaram a acreditar que Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus, que havia vindo ao mundo para o salvar. Jesus havia dito que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a honra e glória do nome de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso devemos acreditar que todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo as provações e tribulações, têm como objetivo engrandecer o nome do Senhor e nos fazer crescer espiritualmente. Passar por momentos difíceis faz parte dos propósitos de Deus para nossas vidas. Vamos ler juntos uma passagem escrita pelo apóstolo Pedro que fala exatamente sobre isso. Diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6 a 7. Meu irmão e minha irmã, tenha em mente uma coisa: a verdadeira fé do cristão será moldada pelas provações que sofremos, pois somente assim ela pode ser aprovada e durar para sempre. Por isso, se você está passando por lutas, não desista e nem desanime. Você pode até chorar, mas não permita que as lágrimas tirem os seus olhos de Deus e de seu poder, pois, no tempo certo, Ele virá com um milagre e o seu nome será glorificado. Gostou dessa palavra de Deus para você hoje? Então não deixe de se inscrever no canal da Igreja Apacentando com Amor e receba toda manhã um devocional do dia com uma mensagem de esperança e paz para o seu coração. Que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, derrame as mais ricas bênçãos sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.